Bem-vindos ao B de Baro. Hoje eu vim falar com vocês sobre 8/7 da Cristina Judar. Esse livro aqui estava na minha lista de leituras há muito tempo e acabou passando na frente porque foi me pedido um vídeo dele para fazer um teaser para a biblioteca Nelly Siqueira, que recebe o Clube de Leitura do Metrô de São Paulo. E eu falei, bom, eu já quero ler, ele é um livrinho curtinho, eu vou pegar, então vou passar ele na frente. E qual não foi a minha surpresa, né? Eu acho que depois de lê-lo, eu entendi o porquê, mesmo tendo visto resenhas e textos a respeito dele, eu nada sabia sobre a história. A Cristina Judar trabalha de uma forma bastante experimental, ainda que não seja aquela coisa enfadonha que a gente está acostumada quando alguns autores acadêmicos tentam fazer isso. Isso porque a Judar é uma autora que eu acredito ser bem mais popular, ainda que ela tenha essa ousadia e essa transgressão. Ela propõe aqui, então, 4 capítulos, 4 pontos de vista. Da Magda, da Olga, de um Serafim e de Roma, a cidade de Roma. E aí é aí que começa a coisa toda. A gente tem, então, como se fosse uma ampliação de uma lupa. Então, primeiro a gente tem a história pelo ponto de vista da Magda. Só que a Magda, por fatores que eu não vou contar, porque senão perde um pouco a graça, ela é privada de alguns acontecimentos dessa história. Então a gente tem primeiro o ponto de vista dela. Depois a gente tem o ponto de vista da Glória. E a Glória tem essas informações que a Magda não tem. Então a gente tem uma ampliação dessa lupa. Depois a gente tem o Serafim, que as fez se apaixonar. Só que os serafins não têm sentimentos, né? Ou é pelo menos assim que se descreve esse serafim. Então a gente tem mais uma ampliação, porque a gente tem uma explicação sobre esse relacionamento da qual se retiram as emoções. Então é um ponto de vista mais objetivo, né? E de certa forma mais crível, talvez, para o leitor. E depois disso a gente tem o ponto de vista da cidade de Roma. É para lá que a Glória vai. E a cidade de Roma tem uma história gigantesca, da qual a Glória é só um pontinho. Isso fica muito claro quando Roma começa a narrar. E ainda que seja um capítulo mais curto do livro, é nesse capítulo que talvez seja colocado o que é central aqui, que os nossos sentimentos, os nossos sofrimentos, por mais gigantes que sejam no nosso microcosmo, são algo infinitamente minúsculo na vida de uma cidade, na história do mundo, mas que pra gente ainda tem essa dimensão gigantesca. E eu acho que não é porque todos sofrem, não é porque existe toda uma história da humanidade que nós vamos deixar de sofrer ou de sentir esses sentimentos. E acho que a Cristina Judar coloca isso muito bem aqui. Uma coisa que eu achei muito interessante é que existe um trecho em que ela fala sobre os elementos. Muitas vezes aqui a Judar usa referências de religiões não cristãs, de religiões cristãs também. Ela fala muito aqui do JC, e ela usa muitas questões da mística, né? Da astrologia, dos elementos. E eu achei muito gostoso ler isso aqui, porque essa mistura toda que ela faz me deixou muito confortável na leitura. Diferente de outras leituras que às vezes acabam focando só no cristianismo, assim, e que eu não conheço direito e que essa repetição acaba sendo um pouco exaustiva. E esse trecho aqui em específico, ela diz assim, é uma parte da Magda. Se somos feitos dos 4 elementos encontrados em tudo que há no universo, não tínhamos por que fixá-los a apenas uma direção. Oeste, água, norte, terra, sul, fogo, leste, ar. Nem tem como seguir essa convenção neopagã. Somos mel e areia, cintilantes com o passar das horas. Nossos hálitos sopram no tempo, e nossos ombros são largos. A delimitação é coisa para os fracos. Enfim, bonito. Esse livro está cheio de marcações, porque a Cristina Judar tem uma escrita muito poética, mas eu vou voltar nesse ponto mais tarde. E eu acho que isso aqui, pra mim, acabou sendo uma chave de leitura no final das contas, porque a Magda é fogo, a Magda é transgressão. O pensamento dela é o mais fragmentado aqui, não só porque ela não tem essas informações, mas porque ela é impulsiva, porque ela muda de ideia, porque ela reflete sobre tudo, porque ela sente muito. E ela é fogo, então ela vai em uma direção. A direção aqui do fogo ao sul. E a Glória, ela é uma pessoa
que por mais que rompa com isso em algum momento, ela é uma pessoa que a sua poesia é pé no chão, ela é a certeza, ela é a firmeza, ela é a consolidação. Então ela é terra. E se fogo é sul, terra é norte. São direções opostas. É interessante porque eu não sei se isso foi proposital da escritora ajudar, mas eu acho que encaixa na minha chave de leitura de qualquer forma, então é uma leitura válida. A gente tem a história da Magda, ela começa do começo e vai até o rompimento com a Glória. E a Glória faz o caminho inverso, então é muito interessante porque assim, a Magda começa aqui no começo da história e vai até o rompimento delas. A Glória começa após o rompimento e caminha até o rompimento. Então, de alguma forma, elas estão no norte, no sul, mas ainda assim, ainda que no ponto de ruptura, elas se encontram. Eu achei isso belíssimo, belíssimo mesmo. É uma história de amor que é escrita com muita poesia. Como eu disse pra vocês, eu marquei muito esse livro e eu tava com medo, confesso, enquanto eu lia ainda a primeira parte da Magda, porque quando a gente alterna pontos de vista num livro, as vozes têm que ser diferentes, porque se as vozes não são diferentes, não tem por que ter outro ponto de vista, né? Se você não consegue criar realmente esses dois personagens. Só que tava muito bonita a parte da Magda. E eu tava muito temerosa de que duas coisas pudessem acontecer, porque essas duas coisas estragariam completamente o livro pra mim. A primeira que poderia acontecer é que a Cristina Ajudar escolhesse manter essa poesia da Magda, mas que por isso a voz das duas fosse muito parecida. E aí eu ia achar meio merda. Ou dois, ela poderia realmente conseguir construir uma outra personagem, mas essa personagem perderia muito em poesia. E aí também estragaria um pouco pra mim, mas menos do que a situação anterior, porque eu tava gostando muito da forma como a Magda conduzia aquela história. Acontece que Ajudar consegue manter a poesia. Eu acho que até em nível igual, assim, mas ela muda o tipo de poesia. E aí entram as características psicológicas de personalidade de cada uma mesmo, né? A Glória, ela é mais romântica no sentido tradicional, enquanto o amor da Magda é impetuoso. Então isso mostra o modo como elas veem o mundo se demonstra nessa poesia. E aí isso conseguiu ser mantido nos dois capítulos. Quando a gente chega no do Serafim, aconteceu um pouco uma quebra pra mim. Eu entendo que a Ajudar tenha que explicar esse narrador, porque é um narrador muito pouco comum e que a gente não tava esperando, porque ele é só pincelado, assim, nos outros dois capítulos, até porque as duas não sabem que ele é realmente um serafim, elas conhecem ele por serafim, sabe? E aí é só pincelado mesmo. Então, nesse capítulo, a gente tem um pouquinho mais de explicação. A gente tem algumas narrações expositivas, digamos assim. Porque o Serafim precisa explicar para o leitor quem ele é. Então, acontece uma pequena quebra ali. Talvez por isso esse capítulo do Serafim tenha sido o que eu menos gostei, ainda que eu tenha gostado dele. O último capítulo, que é o de Roma, ele é o mais curtinho. Acho que porque realmente se alongasse esse capítulo, ficaria enfadonho, né? Eu acho que tá claro pra todo mundo que se uma cidade falasse com as nossas palavras, ela teria uma fala lenta, uma fala um pouco mais rebuscada, talvez até uma mescla entre o rebuscado e o moderno, o que seria um pouco confuso, né, pra gente, e não seria uma fala fácil de entender, porque carrega milhões de anos, tanto em sabedoria, quanto em experiência, quanto na calma e na paciência da fala. E eu acho que é um pouco disso que a Cristina Ajudar consegue mimetizar nessa fala de Roma. E quando eu comecei a ler, eu tava estranhando muito, mas no meio do capítulo começou a fluir muito bem, porque se impôs a fala da cidade e eu conseguia imaginar esse caminho, esse passeio pelas vielas de Roma, sabe? Eu já viajei a Roma, então ajuda a ter auxílio visual, mas isso é irrelevante quando a gente fala de literatura, a gente fala essencialmente da imaginação. E eu acho que essa ideia de Roma, tanto como a cidade dos Coliseus, como uma cidade moderna que comporta tantas lojas de moda e tantos restaurantes de massa maravilhosos, né? Eu acho que isso está muito no imaginário coletivo, então não é preciso ter ido a Roma para se sentir em Roma quando escutamos ela falar pelas mãos
pela escrita da Cristina Judar. Esse, com certeza, foi um dos livros que mais me marcaram esse ano. Eu fiquei encantadíssima com essa leitura. Eu li ele em um dia. Eu acho que ficaram 5 páginas pro dia seguinte, na verdade, porque eu tava lendo, era 3 da manhã. Pra vocês terem uma noção, o último capítulo eu comecei às 3 da manhã. Mas antes de terminar ele, eu já tava profundamente encantada e indicando pra muita gente. Eu queria muito ler pra vocês um trecho, ou 2. Eu queria ler um trecho pelo menos de uma de cada, pra vocês conseguirem entender o que eu quis dizer por poesias diferentes, mas ainda assim poesias, né? Então eu vou ler primeiro um trecho de Magda. Peguei aqui aleatoriamente, tá? Porque eu fiz muitas marcações e não ia saber escolher. Ficamos a sós. Eram tantas as estrelas sobre a minha pele que me senti em um filme em 3D. Ou elas desceram. Ou fomos nós que subimos. E sentamos na cauda de um cometa, como naquelas imagens antigas da Atlântida. Dissemos tantas coisas, brilhamos conforme as dizíamos. Sentíamos nossos corpos e espíritos. Demos luz a milhares de seres e a espaços sem nos darmos conta disso. Novas constelações foram condensadas. Sóis escorregaram pelo firmamento fúcsia. Buracos negros engoliram e foram engolidos. Vias lácteas percorreram seus trajetos. Plenas de leite e da música das esferas, demos início ao dia da revolução nos céus. De tanto existir e de gerar, de criar e reinventar, adormecemos extenuadas acima do mundo. Amanheceu. Dos degraus da varanda da casa, a praia era um pulo. A consagração do mar. Até que o sol se pusesse, éramos mel e areia, sal e água. Havia galáxias aos nossos pés. Então essa é a Magda. E aí eu vou ler um trecho que eu inclusive li no Instagram, que foi escrito pela Glória, e aí só para um contexto, a Glória é bissexual. Então nesse trecho aqui, ela fala sobre homens e mulheres, né? Então por causa disso. Os homens são embarcações. As mulheres, terra para me afundar. Meus movimentos e os delas, por sua vez, construíam formas ergonômicas, nas quais eu me reconhecia enquanto ofertava e colhia. É perfeita a união entre os iguais, responsável por manter eu e Magda atadas por tanto tempo, a despeito de nossas temporalidades. Deus sabe o que faz, minha mãe sempre disse isso. Em um mundo físico, o desejo satisfeito da carne é o sedimento da verdade, unicamente por resultar em um corpo composto por uma, 2 ou mais pessoas. Então vocês entendem a diferença? Acho que pra mim, assim, pelo menos durante a leitura fica muito claro. Não sei se eu escolhi os melhores trechos pra representar isso, mas espero ter conseguido transmitir isso pra vocês. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês deem uma chance pra esse livro. Ele é da editora Reformatório. É sempre legal comentar esses livros incríveis publicados por editoras pequenas pra gente dar o valor que essas editoras merecem. Então leiam esse livro, procurem, é sério. Ele foi vencedor de melhor livro do ano pelo Prêmio São Paulo de Literatura em 2018 e finalista do Jabuti no mesmo ano. Olha só que moral. É isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Até a próxima e se inscrevam no canal.